a gente vai falar desses caras aqui, que é como gerenciar arquivos e diretórios e tal. Deixa eu ver se eu tô certinho aqui. Isso, tô. Como gerenciar arquivos e diretórios com C#. Vamos falar um pouquinho de streams, mostrar alguns exemplos de stream, de serialização. Vocês sabem que quando eu crio aqui para vocês os nossos exemplos do nosso curso, eu não foco muito na beleza da coisa, não. Arrasto alguns controles para cá, porque a galera quer ver em cima do Windows Forms. E, na realidade, eu foco no código, é o que a gente vai fazer aqui, tá? Eu falei que os nossos exemplos de agora vão estar no projeto EX080, na verdade na pastinha, né, de exemplos 080, e aí vocês vão trabalhando com arquivos. E a ideia aqui é, logicamente, trabalhar com arquivos. Como é que a gente vai fazer isso? Com o C#. Para isso, eu criei aqui um formulário onde eu tenho classes e a gente vai interagir com essas classes aqui, ó. File, Directory, ou Directory, aí você manda o inglês ou o português, você fique à vontade. File Info e Directory Info, tá bom? Esses caras a gente vai fazer basicamente a mesma coisa. Nós vamos criar arquivo, ler arquivo, deletar arquivo. Com o Directory, a mesma coisa. Criar diretório, ler arquivos do diretório e apagar o diretório. E aí o File Info, que é basicamente ali aqui para o nosso cenário o comparativo ou a comparação, nós vamos fazer as mesmas coisas para o file info, para o file. Então nós temos aqui criar arquivo, ler arquivo e apagar arquivo. E no direct info, que também tem o seu comparador ou comparativo aqui, o directory, nós vamos ter a mesma coisa, que é criar diretório, ler arquivos do diretório e apagar o diretório. E aí como é que a gente vai fazer isso no C#? Para começar, eu vou mostrar exemplos e aí depois eu mostro os códigos para vocês. Por exemplo, eu quero criar um diretório. Vou colocar, eu já tinha clicado nos meus testes, já tinha criado esse teste. Eu vou colocar aqui, ó, pasta aula. Beleza? Vou criar... deu ok. Beleza. E coloquei aqui, ó, operação realizada. Se a gente olhar, vou abrir o Explorer, porque na área de trabalho, deixa eu deixar um pouquinho maior. Você está vendo que apareceu lá a nossa pasta aula 12, tá? Então, se a gente for dar uma olhada como a gente criou, vamos em diretório, criar diretório, e como é que eu fiz isso? O que eu vou mostrar agora para vocês, eu vou direto no método que cria o diretório, do botão que eu criei. Depois eu vou mostrar a estrutura que eu criei para fazer essa lógica, porque eu apliquei delegate, apliquei o func e apliquei o action. E por mais que seja simples aqui eu criar esse diretório, esse arquivo, o que eu pensei? Vou tentar aplicar uma lógica para que fique fácil que a galera que está estudando entenda por que utilizar delegate ou entenda por que utilizar o func e o action. É lógico que a decisão é de cada um de vocês, mas aqui eu acredito que eu tenha trazido um exemplo bem legal. Por exemplo, ó, este cara aqui é um delegate que vai utilizar esse método aqui, ó, criar director info. Deixa eu só ver uma coisa, eu criei com esse? Na verdade está errado, esse aqui, ó, esse criar diretório, tá? E com esse aqui é o info. Legal. E aí, olha, esses dois menus fazem basicamente a mesma coisa. E o código, ele é executado da mesma maneira, para um método chamado criar. Esse método chamado criar executa para os dois caras, só que eu passo o action que eu quero que execute, ou seja, eu passo qual a função que vai executar esse cara, tá? Então ele é um delegate do tipo action e ele vai executar da mesma forma tanto um quanto o outro. E aqui eu vou falar quem é que vai fazer. Tem o criar diretório e o criar diretório info, certo? Vou escrever para vocês esses dois métodos aqui, ó, criar diretório e criar diretório info. Então nós temos aqui o info e nós temos aqui, cadê o outro? Vai aqui. E nós temos aqui este cara. Tá? Eu vou criar agora com o outro, só para que a gente tenha aqui a informação. Por exemplo, eu criei com o primeiro, agora eu vou criar com o segundo, criar diretório. Tá lá, eu vou colocar aqui, ó, pasta aula 12 e vou colocar um traço 01, beleza?
Então nós temos duas pastinhas. Aqui eu coloquei mesmo para ele apresentar para mim dados aqui, operação, vou escrever o que eu quiser, porque eu vou criar um arquivo. E aí, olha só o que a gente vai fazer. Eu mostrei para vocês o directory e o directory info. Então nós temos aqui, ó, o diretório directory info, tá? Como é que a gente cria um diretório? Olha só, eu coloquei diretório, instanciei uma variável, passando o nome da pasta. Só que quando eu falo o nome da pasta, eu já fiz um esqueminha, porque assim, você não passa só o nome, você tem que passar o local, a localização. Então eu utilizei para os nossos cenários, tanto de abrir arquivo, salvar arquivo e salvar pastas, né, criar pastas e tal, eu utilizo o próprio objeto do Windows Form, que já tem um objeto de janelas. Eu vou verificar então o método criar, e aqui no criar, tá vendo aqui, ó, estou usando um folder browse dialog, onde, ou seja, tem uma tela de diálogo. Eu vou criar, não vou criar, mas vou mostrar para vocês mais uma vez. Vou colocar essa, perdão, essa aqui, ó, criar diretório. Então aqui, essa telinha é essa linha aqui, ó, tá? Na realidade, o momento que isso ocorre é aqui, ó. Ele pergunta se, no show dialog, ele pergunta, dialog. Não, quem quiser em inglês, não fique chateado, não. E aí o que acontece? Aqui, nesse exato momento, ele está perguntando aqui, ó, se a pessoa clicou no OK. Várias verificações, a gente já viu como se faz, e a ideia aqui é focar na criação de diretórios e arquivos, tá? Então, tem várias coisas que nem é a forma correta de se fazer, tá? Então, eu estou colocando como exemplo o que eu fiz aqui. Neste caso, eu estou passando o delegate, quem é o delegado, quem delegamos, que vai utilizar, que vai executar a função, e vai criar a pasta. Nesse caso, eu falei, não importa se é um ou se é outro aqui, deixa eu fechar os outros aqui para não atrapalhar, se é com o directory info, como é que o directory info trabalha, e como o directory e o directory info, tá? Então aqui vocês estão vendo, um aqui e outro onde está o meu mouse aqui, ó, como eles fazem a mesma coisa, mas são objetos diferentes. Eu vou mostrar o file, e aí eu dou uma explicação melhor do porquê que a gente tem esses dois caras, tá bom? Então vamos lá. Dentro de cada pasta que eu acabei de criar, ó, tá vendo? Eu dei cancelar e mesmo assim ele colocou operação realizada. Eu vou criar um arquivo também, legal? Vou criar um arquivo, coloquei na área de trabalho, né? Então na área de trabalho aqui, ó, no primeiro, no 12, vou colocar aqui, 0001. Bom, mais informações, legal? E eu vou usar o mesmo cara aqui, só que agora, o mesmo cara quando eu falo criar arquivo, só que agora eu vou utilizar o do file info, tá bom? Então lá, criar arquivo, eu vou colocar na mesma pasta, tá? Não vou nem colocar na outra pasta, vou colocar aqui, ó. Então eu vou colocar, só que eu vou chamar de 2, tá bom? E se você for na pasta, se você estiver executando aí na sua máquina, ó, nós temos lá os dois arquivos que foram criados. Eu posso criar quantos arquivos eu quiser, eu posso mexer em tudo que é arquivo da minha máquina, eu posso deletar, criar, alterar, mexer, eu posso fazer o que eu bem entender. Vocês aí conseguem fazer o que se quiserem. Se tiver permissão, tomem cuidado que vocês podem mexer e apagar em arquivos do sistema, né? Então tá aqui, ó, o que a gente tinha colocado dentro, tudo que está entrando aqui, ó, por exemplo, mais informações está no arquivo 2, vamos ver? Tá aqui, ó. Então, como é que a gente interage com vamos dizer aqui, o file info, por exemplo. Esse primeiro cara aqui. Criar arquivo, eu falei file info, não é file info, não file. Todos esses que não tem info na frente, desses 4 que eu estou apresentando, 2 não tem info no final, certo? Né? Então, é o file e o directory. Eles eu coloquei até primeiro para que a gente possa ver aqui algumas características deles. Por exemplo, escrever arquivo com file. Olha só a forma fácil e simples que a gente tem para poder escrever um arquivo de texto, né? Então eu tenho aqui um objeto, a nossa classe file, tá? File. E aí eu tenho aqui como vocês estão vendo, write. Só que aí o write eu tenho vários, ó, eu posso escrever todos os bytes, todos os textos,
todas as linhas, tá? E aí eu escrevi com write all texts. O write all text, aonde eu passo o quê? Eu passo o caminho, na verdade é o arquivo, todo o caminho do arquivo, mais o nome do arquivo, mais a extensão do arquivo, eu passo aqui. Como eu não setei nenhuma extensão, ele criou um arquivo sem extensões algumas. E esse texto aqui é nada mais, nada menos o conteúdo daquele text box que está na tela, que nem é um text box, é um rich text box, é um objeto de texto, text box rico, tá? Que é esse cara aqui, ó. Rich Text Box, tá bom? Então é ele que eu estou utilizando aqui no meio, caso vocês precisem saber. Esse aqui é a forma de você criar. Quando você pega uma classe e não instancia ela, é porque você utiliza os métodos dela, quer dizer que ela é uma classe estática. Você não precisa instanciar em memória para poder utilizar algumas informações dela, alguns métodos delas e propriedades. Nesse caso, o file, assim como do diretório, olha só, directory, eu também não estou instanciando nada. Eu utilizo de bate-pronto ali o create directory. Né? Eu conseguiria fazer outras coisas? Conseguiria. Por exemplo, vamos dar uma olhadinha no file. Eu consigo deletar. Na verdade, eu vou mostrar o exemplo de deletar. Vamos ver outra coisa. Copiar. De repente, você quer copiar um arquivo de um lugar para outro? Você quer criar um programa que faça isso? Como é que eu vou fazer isso? Que copia um arquivo para outro lugar? Você pode criar... Você pode encriptar, decriptar. Você pode mover um arquivo, que seria o recortar e o colar. Bem, existe uma infinidade de coisas aqui que você pode utilizar pelo file. Assim como o directory, tá? Você consegue fazer N coisas aqui. Por exemplo, em todos os métodos de apagar, por exemplo, que eu vou apagar diretório e apagar arquivo, eu não estou fazendo a verificação. Um bom programador, quando ele estiver desenvolvendo, ele vai fazer o quê? Ou ele vai ir nas propriedades onde mostra que deve ser feito uma checagem, se existe ou não, ou você na mão se faz a verificação. Cara, if diretório existe, então pode apagar. Se não existe, você vai mandar apagar o que não existe, você vai dar pau, entendeu? Então, esses exemplos aqui, mais uma vez, eu não estou trazendo para cá, eu estou focando no objeto e na utilização dele, e não exatamente na qual a melhor forma de se trabalhar com ele, tá bom? Então, eu mostrei dois caras, que é o criar, tanto o file quanto o directory, mas eu também mostrei para vocês que a gente fez a mesmíssima coisa sem alterar nada no file info e no directory info. Então, como é que está aqui? Então, beleza. Eu já tinha mostrado algo aqui para vocês, né? Que no directory info, nós temos que instanciar. Nós não vamos direto e utilizamos uma classe estática. Nós temos que instanciar. E aí você vai conseguir fazer a mesma coisa. No construtor da classe, você vai passar a pasta, que é com o caminho inteiro. Já aqui, na tua variável, se eu colocar aqui, ó, create, ele vai criar o arquivo. Perdão, no caso aqui eu estou no diretório. Ele vai criar o diretório. Inclusive, eu consigo criar subdiretórios. Eu não vou falar deletar, mas ó, eu verifico se ele existe. Extensão, obtém a cadeia de caractere que representa parte da extensão do arquivo. Ok. Olha, eu consigo pegar todos os diretórios que tem dentro dele, todos os arquivos que tem dentro dele. Mas o mais importante desse cara, na realidade, são caras assim, ó. Set access control, last write, last access. O que eu quero dizer? Isso é tanto aqui nesse directory info, quanto no file info, tá? As opções, entre aspas, que eu vou informar são as mesmas. Em que sentido? Se você queira desenvolver um programa no qual, onde você verifica todas as features do teu arquivo, você quer saber quando ele foi criado, você quer dar permissão, remover permissão, fazer várias coisas. E essas várias coisas você vai fazer com file info. Quer dizer que você não consegue fazer com file, por exemplo? Consegue. Talvez não tudo. Talvez você não tenha todas as informações. Basicamente, para a gente fazer um paralelo, toda vez que você quer fazer algo rápido, você faz com file. Você faz com directory. Eu quero fazer, não por ser rápido de velocidade e performance, mas pela quantidade de informação que você precisa para tomar uma decisão. Não você, mas seu programa precisa tomar uma decisão de alguma coisa, então você vai programar ele daquela forma. Já quando você utiliza um método, uma classe que tem info no final, é que ele vai te dar mais informações. E as informações são importantes. Como eu estou fazendo aqui exemplos bem clean, bem simples,
não difere muito um ou outro, tá bom? Então, a amostragem que eu estou fazendo aqui para vocês funciona assim aqui e assim aqui, tá bom? Então, vamos lá. Eu criei arquivo, eu vou ler o arquivo. Vocês viram que eu fechei ali? O arquivo está aqui, por exemplo. Eu vou abrir o 2. E eu vou abrir e eu joguei aqui dentro. Vamos ver o código? Ó, ler, não foi com file info, não. Foi com file. E aí, olha, simplesmente com uma linha eu já fui lá. Na verdade, não, isso eu escrevi, me perdoem. Aqui, ó, ler com file. Com uma linha eu fui lá e li o arquivo inteiro. Só que eu deixei programado aqui para que este método retornasse. Mas aonde realmente utilizou o file para ler é esse cara aqui, tá? Aí, caso vocês... Tô vendo que a galera chegou um pouquinho mais de gente. Só para informar que, devido a algumas aulas anteriores eu ter trazido... O GG tá aí ou não? O GG não falou nada, se ele tiver aí. Porque o GG foi um dos que fez uma pergunta importante. Mano, para que eu vou utilizar o delegate? E aí eu dei um exemplo aqui, tá? Por exemplo, vamos falar sobre o ler com file. Eu não dupliquei nenhum arquivo, nenhum código, por assim dizer, tá? Até porque os dois fazem a mesma coisa. Mas na realidade, vejam, ó, ler como arquivo, o que ele vai fazer? Eu criei um delegate chamado ler arquivo delegate, tá? E criei o tipo... Ainda tá errado, tá no criar arquivo. Aqui, ó, não, aqui mesmo. Ler arquivo, tá? Então, vou utilizar aqui o criar arquivo. Eu criei um método, criar, onde ele aguarda um escrever arquivo delegate. E nesse caso eu tenho aqui um save dialog, que é um daqueles caras, um daqueles objetos que eu falei para vocês, que o Visual Studio não, mas o Windows Form, ele já traz pra gente, já está pronto, então ele só vai apresentar a tela, e aí eu verifico. Se o cara ele deu ok, eu vou lá e pego o arquivo, estou mostrando criar mais uma vez, criar e ler, então ler aqui, ó, perdão. Ler aqui, ó, ler arquivo, ler arquivo, ler arquivo, tudo igual, tudo igual. A única coisa que não é save dialog, mas é open file dialog, tá? E aí eu pego, depois que ele leu, eu executo aquele método, seja ele do file info ou do file, que eles basicamente fazem a mesma coisa. E eu jogo o texto aqui, tá? Então, esse é um dos benefícios de você utilizar delegate, action ou func. Vamos lá. Aqui, então, são exemplos que eu coloquei para a utilização de delegate, por exemplo, dado. Só que nos outros caras eu utilizei func, e aí eu deixei aqui os exemplos para que vocês possam acompanhar. Só que os outros caras, se vocês prestarem atenção, por exemplo, ó, criar, ler e apagar, toda vez que for arquivo, eu deixei os exemplos de delegate. Quando vocês forem utilizar já para o diretório, e aí eu criei, quando não tem retorno, é o action, e quando tem um retorno, eu utilizei o func, tá bom? Mas basicamente eles são o corpo para o nosso cenário aqui, ler e assim por diante. Eu vou ler arquivos do diretório, por exemplo, vamos dizer que eu quero fazer, que eu queira ver os caras que estão lá dentro. Aí ele fala assim, poxa, retornou aqui um string, não foi legal não. Aqui, ver conteúdo diretório, é o cara do directory, tá? Então eu deixei aqui até um region só para cada cara. Então aqui nós temos do diretório e temos também aqui embaixo o directory info. Vamos ver os dois funcionando. O primeiro eu achei meio estranho, vamos ver o segundo, vamos ver o que está acontecendo. Eu vou colocar um breakpoint aqui e vou colocar um breakpoint aqui, tá bom? Vamos lá de novo. O primeiro cara vai ler arquivos do diretório. A gente está colocando no primeiro. Beleza. Ele vai executar. Eu tenho o caminho, vocês estão vendo? A pasta. E aí eu falo, cara, eu quero ver o que tem aí dentro. Nessa pasta, ele vai retornar. Vamos ver aqui se ele já... Vamos executar daqui, ó. Shift F não. Ele vai me retornar isso aqui, ó. Ele vai me retornar um array com dois caras e os arquivos que tem lá dentro. Só que a forma que eu estou jogando aqui não está certa. Então, o que eu vou fazer aqui?
realidade eu sempre faço errado, aqui não. Poderia fazer um loop. E aí, ó, só para que a gente possa ter o texto correto, né? Então, vamos ver de novo agora. Ler arquivos do diretório. Então, esse é o primeiro, onde ele vai me retornar. E agora eu tenho. Não quebrei, deveria ter quebrado, certo? Ó. Mas para cada um dos caras aqui, eu tenho aqui... também já fiz feio isso aqui, ó. Operação realizada. Desnecessário, tá? Tá, então beleza, ó. Nós conseguimos ler os arquivos que tem dentro da nossa pasta que a gente vier a escolher, ok? Eu fiz, fechei, eu fiz com esse primeiro cara, que é o directory, vamos ver no info, ler arquivos, ele vai fazer a mesma coisa, passar pelo mesmo lugar e dar o mesmo resultado, porque o trabalho é o mesmo, é tudo igual. Diferenças, vamos ver mais uma vez, que é a mesmíssima coisa que eu já havia falado. No Directory Info, nós temos mais informações e nós temos que trabalhar de forma diferente. Onde o caminho da pasta ou do diretório, eu tenho que apresentar de uma forma em que eu instancio na memória e passo no construtor o caminho por inteiro. Então, criei uma função só para isso e eu estou retornando um string de array. Um array de string, me perdoe. Um array de string. E vejam só o trabalho que eu tive que ter, porque na realidade o Directory Info ele retorna um file info, um array de file info. Eu precisei, para o nosso exemplo de delegate, eu deixei com que os retornos ficassem iguais. Por isso eu programei dessa forma aqui, tá? Onde os dois retornam um array de string, tá bom? Tanto lá quanto... Esse aqui é o info, então o outro está em cima. Quanto aqui, tá? Onde eu pego os arquivos. Mas se eu quisesse pegar os diretórios que está dentro. Simples, aí você vai utilizar outra propriedade que tem essas informações. Tá? Então, quem não sabia onde estava, agora já tem a noção onde você consegue pegar essas informações. Eu quero criar um arquivo, um programa que fica olhando uma pasta, ou que faça isso, ou que copie e cole. À vontade, você vai conseguir fazer isso com esse carinha aí. E apagar. Vamos ver apagar? Outro exemplo que eu deixei aqui para vocês. Eu posso deletar o arquivo. Mas vamos criar um arquivo, outro arquivo. Vou criar um arquivo e vou jogar dentro daquela outra pasta lá que eu criei. Eu criei a pasta 1201. Então, beleza, vou criar aqui, ó. Pá, criei. Vamos ver se ela tá lá. Tá lá, ó. Acabei de criar. Certo? Vou apagar ela. Vamos fazer assim para ver se a gente... Eu vou apagar ela. Acompanhe aqui, ó. File, deletar arquivo. Até diminuir aqui, para a gente poder ver. Eu quero deletar esse arquivo. Fica aqui e fica aqui. Tá? Deletar, eu estou usando o cara errado, vocês viram? Deletar arquivo, ele está usando o cara errado. Deixa eu ver se o file info está usando. Apagar arquivo. E eu estou usando o cara errado. Então vamos arrumar isso? Como é que a gente faz? Primeiro a gente sabe, vai descobrir quem é que está sendo... Quem é que está executando. Eu estou aqui com apagar e estou falando, olha, deletar com file. Vamos ver qual é esse cara. O file dialog, ele seleciona o arquivo. E é o que a gente precisa e o que eu não havia feito, certo? E aí eu vou usar o file info, apagar arquivo. Está aqui dentro. E voilá, apagamos. Apagar ele, como eu já havia mostrado, simples, ó, file.delete. Tá? Como eu havia falado para vocês, nós temos que tomar um cuidado, né, a verificar, né, if esse cara existe ou não, ou utilizar alguns outros caras, por exemplo, aqui no file info, onde a gente já detecta. Na verdade, nem no file info, lá naquele carinha lá, que faz a visualização, tá, aqui no Open Dialog, no Save Dialog, ali a gente consegue programar algumas coisas. Aqui não é o foco, mas vamos dizer que eu quisesse aqui, ó, aqui que é do folder. Aqui eu tenho vários métodos, olha, eu quero só mostre tal arquivo, cheque se o arquivo existe. Eu consigo fazer isso antes de fazer as minhas operações. Vamos mostrar agora
apagando um diretório. Que basicamente, se eu for mostrar para vocês, é igual, certo? Ó, aonde de um lado eu mostro qual é a pasta que eu vou deletar no Directory Info, eu vou lá, eu instancio a variável e mando um delete. E se a gente for no Directory Info, perdão, no Directory, sim, o Info, né? Só o Directory. Aí vejam só, eu mando um delete com uma linha só, directory.delete, é uma classe estática e a gente consegue fazer a deleção, né? Muito cuidado também com permissões, você precisa ter permissão para você poder apagar e fazer coisas do gênero. E só uma coisinha importante também no apagar, se vocês notaram, eu posso validar, eu posso falar assim, ó, quero que apague, não me importa, com tudo que tem dentro. Ou não, eu posso deixar isso aqui como falso, e se tiver algum arquivo dentro da pasta, eu falo não apague. Eu consigo fazer isso, tá? Só que eu mandei um true lá, onde vocês vão ver, onde a gente manda deletar. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, apagar. Tá vendo? Eu estou mandando um true, esse aqui é do arquivo. Aqui, ó. Todos os dois eu estou mandando um true. Então, aqueles arquivos que eu deixei dentro daquela pasta, se eu mandar aqui um deletar, um apagar diretório, eu quero apagar esse cara aqui, certo? Vamos só mostrar. Aqui. Esse cara tem 2 arquivos dentro. Legal? E aí eu quero apagar. Então, mandei um OK aqui. Aquela pasta já foi apagada. Se fosse no Directory Info, não muda nada. Vamos apagar o outro cara aqui, ó. E ela foi apagada. Então, os exemplos que eu estou mandando para vocês aqui neste carinha, tá aqui, a gente consegue criar arquivo, escrever arquivo, abrir o arquivo, deletar diretório, criar diretório. A gente consegue fazer o que você bem